Fala pessoal, aqui é a Ju, quem tá filmando é o Gui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa temporada no México. Dessa vez a gente tá em Mérida, capital de Yucatán. É uma cidade um pouco maior do que a gente já vinha conhecendo, então a gente espera encontrar e mostrar bastante coisa pra vocês aqui hoje. Bora lá que esse vídeo tá bem legal! E como Mérida é uma cidade muito grande e pra gente já ser bem assertivo no nosso primeiro lugar que a gente vai conhecer, a gente decidiu começar por onde, Júlia? Paseo Monterro, uma das ruas mais bonitas, mais charmosas, com construções enormes e de cair o queixo. E essa daqui então é uma das mais famosas. Hoje em dia ela é um dos museus aqui. Ela é um museu, tu lembra de quê, Júlia? Se eu não me engano é um museu de antropologia, então tem bastante da história aí de Mérida e tudo mais. É uma casona bem chamativa até, né? Porque ela é amarela. E ela verdade, se destaca bastante assim na rua, acho ela bem bonita. E essa rua aqui ela é muito bonita, dá pra notar que ela é bem arborizada, é um lugar bem tranquilo, tu consegue fugir um pouco assim do calor que faz aqui, né? Porque... Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque as árvores dão uma ajudada, mas Mérida, galera, assim ó, é muito quente. A gente tá em uma época que é um pouquinho melhor, a gente não tá no auge dela. É verdade, aqui onde a Júlia parou, deu pra ver bem a construção enquanto ela explicava. Bonito, né, o cenário? Bem legal. E aqui é uma parte bem turística, ó. A gente vê que tem bastante gente passeando, conhecendo. Uma pequena exposição de arte aqui, né, ao ar livre, assim, faz parte do museu. E essa região aqui ela é bem diferente, tá? Principalmente do restante da cidade. Isso porque a gente está falando de uma cidade bem antiga, que é colonial, então à medida que a gente vai para a região mais central, as ruas começam a ficar mais estreitas. Naquela época não se pensava em carro, né, e nem em ter a necessidade ali de uma ruas de mão dupla, né. Aqui a gente nota principalmente avenidas bem largas, muitas árvores e acho que o que mais chama a atenção é a presença dessas construções, como essa daqui, né? Sim, grandes casarões, mansões maravilhosas e que inclusive são uma grande característica aqui dessa rua. Por quê? Essa rua ela foi construída propositalmente, ela é diferente do resto da cidade por isso. Aqui nessa região tem uma planta chamada enequém. Isso os maias já utilizavam e aí quando vieram os espanhóis utilizaram também, fizeram grandes fazendas e começaram inclusive a exportar. Por quê? Porque essa planta tem como se fosse uma fibra natural, então é utilizada para diversos materiais, para fazer bolsa, para fazer tapete, um monte de coisa. Então acabou gerando bastante dinheiro para essa região, Mérida cresceu bastante economicamente e aí eles pensaram, vamos fazer uma rua muito bonita, que seja uma das ruas mais bonitas do mundo e inclusive se inspiraram na famosa Rua da França, que eu não vou saber pronunciar, mas eu vou deixar o nome aqui na tela, e aí criaram a Paseo Monterro. Legal, né? Muito legal. Esse estilo de construção aqui, eu lembro que era muito comum lá na Argentina, né? Também. Nos bairros de Recoleta, em alguns lugares ali de Palermo. E são justamente... Não lembro o nome, tu lembra? A gente fez um vídeo explicando, mas a gente já perdeu esse conhecimento, né? Foi só pro vídeo. Mas, cara, à medida que a gente for andando ali pra parte mais central, vocês vão notar a diferença desse lugar. Principalmente na amplitude das construções, assim. Porque aqui é tudo muito amplo, tem bastante espaço para caminhar, espaço para os carros, ó, passa até ônibus. Tem e até lá uma ciclofaixa aqui, né, pra andar de bicicleta. Tem umas bicicletas do governo que você pode, acho que, alugar e andar também. Então é o lugar para você caminhar, fazer alguma coisa na rua. Exato, e aqui as casas elas têm pátio, é um pouco diferente, né, do estilo de construção que a gente vai encontrar lá, que é o estilo mais colonial. Quando a gente encontrar uma ali, eu explico para vocês a diferença certinho. E olhem só então como essa região aqui é bem ampla, né? Com principalmente espaço para carros, a galera lá ó, passando de carroça, passa carro, passa carroça, ônibus. Passa de tudo, entendeu? E hoje até uma curiosidade, essas casas não ficaram abandonadas, não são só museus. Tem pessoas ainda que moram em algumas dessas casas, outras foram usadas para comércios como Starbucks, McDonald's, lá no final da rua, tá bem longe, então a gente não vai mostrar, mas tem um McDonald's que está numa casa assim mais antigona, então achei bem legal que eles pelo menos deixaram essa rua viva, sabe? Porque as casas por si só já são maravilhosas, mas poder utilizar do comércio aqui é ainda melhor. Exato. E ali na frente, Júlia, eu acho que esse dali é o que dá o nome à rua, né? É o Monterro, não? Sim, tem dois caras ali, um deles é o Monterro. Mas será o pai ou o pai e o filho? Ou só outro cara aleatório ali? Talvez a gente vai ter que ir ali na placa ler. Lemos a placa e realmente é uma estátua de Monterro pai e Monterro filho. Agora seguimos com a explicação. Por que eu perguntei se era o pai e o filho? Basicamente porque a história dessa cidade aqui, a história também de Yucatán, que é essa região, né, tá associada com esses dois caras ali, o pai e o filho. O pai foi o cara que tentou
vamos dizer assim, pacificar essa região, ele tentou conquistar ela 2 vezes, só que não conseguiu, e ficou para o filho essa missão. E depois de certo tempo, o filho pega e funda a cidade de Mérida, onde antigamente era uma cidade indígena, uma cidade maia. E por isso que Monteiro pai e Monteiro filho são tão conhecidos aqui e homenageados, né, nessa rua aí que é a Passeio Monteiro. Alguns museus também levam o nome deles, e inclusive lá no centro dá para visitar a casa dele também, é gratuito, a gente já visitou, e se a gente chegar lá hoje e estiver aberto, a gente mostra para vocês também. Mas só queria dar esse contexto, porque realmente ele foi muito importante, e o fato daqui ter sido, no passado, uma cidade indígena, contribui bastante para alguns aspectos que a gente vai observar e a gente vai comentar mais tarde. Mas enfim, só dando esse parênteses aí, para vocês terem mais contexto de aonde estamos, né? E principalmente conhecer um pouco mais da história desse lugar. Agora a gente está bem na entrada, então, da parte mais histórica, assim, virando logo ali na frente à esquerda, seguindo aquela direção, a gente vai sair na praça principal. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, essa praça aqui. Na verdade, ela é uma das várias que existem aqui em Mérida. Mérida é uma cidade que tem bastante parque, bastante praças, e principalmente à medida que a gente for entrando ali mais na região central, na região mais histórica, a cada, acho que 4 quadras, sim, a gente encontra uma praça. Agora sim, então, nessa direção, a gente vai terminar bem na praça principal, em uma das principais catedrais aí da cidade. E uma coisa que se nota bastante aqui são essas lojas, ó, de goiabeira, fábricas de goiabeira. Basicamente é esse estilo de roupa aqui. Eu não conhecia o nome, eu comecei a assimilar que goiabeira significa esse tipo de roupa aqui à medida que a gente foi vendo várias lojas, né, dizendo que eram fábricas de goiabeira. Enfim, tem várias para criança. Olá, buenas. Hola. Goiabeira es el estilo de las ropas. Y esto es como mexicano, muy mexicano. Pero de acá es yucateco ou es... Ah, yucateco. Eu perguntei para as moças que estavam trabalhando ali, elas me disseram que é um estilo de roupa bem yucateco. Vamos ver se à medida que a gente for caminhando para outros lugares, né, conhecendo outros lugares aí no México, se a gente encontra alguma coisa parecida. Não sei na prática quanto que eles usam essa roupa, mas de fato você vê várias mexicanas com esse vestido coloridinho, assim. O vestido sim, mas as camisetas não tanto, né? Não tanto, verdade. Pode ser uma roupa mais de sair à noite. Pode ser, de eventos especiais. A gente não tá saindo muito à noite, que a gente tá trabalhando muito durante a semana, mas uma coisa que a gente notou aqui é que por ser muito quente durante o dia, geralmente é à noite que os lugares ficam mais cheios, assim, as praças e tudo. Até mesmo a nível cultural, a cidade opera mais à noite, é quando tem as apresentações. Tem uma apresentação que rola, acho que todo dia aqui, ou todo sábado, não lembro, que é a Noite Mexicana. Que, enfim, que a galera vai lá pra praça, dança e acontece entre as 8 e 9 da noite, ou 9 e 10 da noite, então, assim. Tem um calendário no site do governo, da parte turística ali, que tem toda uma programação. Todos os dias à noite acontece uma ou mais coisas em diferentes lugares, assim, da cidade. Música, dança, encontros, feiras. Então, realmente dá pra notar que o pessoal aqui é mais noturno e eu acho que muito por conta do calor mesmo. E aqui tem mais, ó, umas goiabeiras aí, ó, Julia. Esse daqui que é o vestido que tu falou, né? Que é no Isso, estilo de... assim também, ó. Com esses bordados, assim, florais, acho muito bonito. É, tem bastante loja disso pra cá, tá? Mas, ó, caímos já em outra praça de novo. E essa daqui também é bem bonita, bem charmosa. São pracinhas pequenas, que às vezes tem um restaurante em volta, mas com certeza vai ter uma cadeira pra você sentar, uma árvore pra você ficar embaixo, assim, na sombra. Um lugar pra descansar, né? É bem legal. Ah, e ali, ó, encontrei, eu tava procurando esse negócio, eu não sabia que era nessa praça, mas eu vou mostrar pra vocês. Estão vendo as cadeiras ali gigantonas? Isso aí é algo muito cultural, eu acho que até de Yucatán no geral, não só de Mérida, né? A gente encontrou lá em Valladolid também, né? Em várias cidades. E tem uma história, um mito talvez, né? Uma lenda urbana do porquê que essas cadeiras existem aqui. Eu vou contar pra vocês. Tá, então eu vou explicar na prática qual que é a história que tem por trás dessas cadeiras, né? Uma que fica de frente para a outra. Dizem que foi inspirado também na França, em uma cadeira francesa. Vou colocar aí na tela uma foto para vocês verem, que realmente é bem parecida. E aí, a história, a lenda urbana que tem por trás é que tinha um cara, né, um pai, que estava com a filha ali já comprometida com um cara, né, um jovem Guilherme, por exemplo. E aí essa tal dessa Júlia, ela tinha que vir aqui pra praça para poder, né, entrar em contato com ele, se aproximar um pouco com mais, Guilherme, né? Cortejar um pouco mais. Com o Guilherme, né? Não, o meu Guilherme não, outro Guilherme. Tô aqui botando na prática pra vocês entenderem São melhor. só nomes, né? São só nomes, aleatórios. E aí, sentar do lado no banquinho, pegava um pouco mal, entendeu? A pessoa ficava meio mal falada.
Aí tiveram o quê? A ideia Mal de... falada. Mal Ah, mas tá falando no contexto... Antigamente. Entendi, no contexto colonial, né? Exato. Aí tiveram a ideia de botar esse banquinho aqui, né? O pai falou assim, não, vamos colocar esse banquinho lá, porque daí o quê? Eles podem se olhar nos olhos, podem se falar, mas vai ter uma barreira física que eles não vão ali, né? Aquela mão boba. Ó, mas dá pra eu colocar a mãozinha. É, na prática dá, né? Mas talvez isso era só na amizade daí, né? É uma lenda, talvez nem seja verdade, mas é uma lenda urbana que tem da criação dessas cadeiras e eu gostei da lenda. Tô aqui repassando pra vocês. E isso é tão importante pra cidade, aparentemente, que eles resolveram realmente fazer uma bem grande, né? Que a galera vai ali, senta e tira foto. Virou ponto turístico. Se liguem nessa construção. A gente caminhou uma quadra a mais daquela pracinha e a gente já vai cair em outra praça com construções muito históricas também. Eu tô amando Mérida, esse é um fato. Essa daqui, Julia, é a Universidade de Yucatán. Tava Legal. lá em cima escrito. Eu não sei se dá pra entrar, mas eu não vou arriscar. Aqui, ó, parece um teatro, alguma coisa, também não tenho certeza. Mas eu queria mostrar pra vocês esse ônibus, ó. Esse é o Vai e Vem. É basicamente o transporte público daqui. A gente já pegou ele algumas vezes, né? Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês o cartãozinho que a gente comprou, esse daqui. Vai e Vem. Tu compra nos Oxxos ou também nos terminais ali do Vai e Vem. Custou 30 pesos e a gente paga 12 pesos de passagem, é bem útil. Mas funciona Uber aqui também, Uber tem um preço bem razoável. Se liguem então nessa praça. Aqui um monumento ao centro, ao lado uma igreja bem clara, né? A gente vê que as pedras aqui lembram até mesmo as pedras de Chichén Itzá, né? É uma construção bastante clara. Tu falou que aqui é conhecida também como a Cidade Branca, né? Cidade Branca, exatamente. Mérida é a Cidade Branca. Lembra também Arequipa, né? Arequipa no Peru também Cidade Branca e tem construções assim bem parecidas. E aqui é uma região bem mais movimentada, ó, com bastante restaurante, pessoal aí, ó, vendendo artesanato. Já tá bem mais movimentado que aquela região que a gente estava antes, né, Julia? Total. E Gui, deixa eu falar uma coisa que eu reparei enquanto estava mostrando aí a praça. Ali atrás tem uma construção rosa, é o Starbucks. Então tá numa construção colonial. E do outro lado da rua, pra lá, vira lá, tem o Burger King, naquela construção amarela. Ah, legal. Então dá pra ver que o pessoal realmente preservou, né, essas construções coloniais. E até mesmo grandes redes aí que poderiam ter a sua identidade própria, estão em casinhas coloniais. E andar mais uma quadra, a gente vai chegar em outra praça, dessa vez a praça principal. E aqui vocês vão ficar de cara com as construções, porque elas são bem grandonas, assim, bem bonitas também. Olá, que tal? Graças. Ó, já tava me oferecendo ali porque é uma guaiabeira, com certeza. Acho que a gente vai ter que levar pelo menos uma daqui, Julia. Não vai ter como resistir. Tu vai usar uma guaiabeira, Gui? Com certeza, com muito orgulho. Ó, e agora sim, então a gente chegou na praça principal, que tá ali. E quando você vira aqui pra esquerda, tem uma das construções mais bonitas de Mérida, na minha humilde opinião, que é essa igreja. Olha só o tamanho disso aqui. É muito bonito. E uma curiosidade é que para construir essa igreja aqui e a outra igreja também, lembra que eu falei que lembrava bastante as pedras de Chichén Itzá? Então, não destruíram as pirâmides da cidade de Chichén Itzá, mas destruíram as pirâmides que existiam aqui. O ponto é que Mérida era uma cidade maia, e era uma cidade onde existiam 5 grandes pirâmides. E os espanhóis, de maneira muito semelhante ao que eles fizeram lá em Cusco, no Peru, como os incas, eles demoliram então as pirâmides, os templos, e usaram essas pedras para construir as suas próprias igrejas. E fico pensando assim para a população indígena, né, como isso deve ter sido pesado, ver seus templos serem profanados, enfim. De maneira geral, a população indígena sofreu muito aqui no México, principalmente na região de Yucatán. E lembra daquela rua bonita que a gente comentou, que eles usaram o dinheiro daquela planta para construir aqueles palácios, enfim, dar uma esnobada, uma luxada? Durante muito tempo, os indígenas, até mesmo depois da escravidão, eles eram obrigados a trabalhar de maneira forçada nessas fazendas. Por mais que no século XIX os indígenas deixaram de ser escravos, a escravidão foi abolida aqui no México, isso não significou que eles tiveram que parar de trabalhar em condições insalubres, enfim, num sistema totalmente absurdo. Por quê? Porque existia uma estratégia de endividamento. Pensa que existia um regime onde as dívidas eram passadas de pai para filho, e muitas vezes os indígenas só conseguiam comprar alimentos diretamente com os senhores das fazendas, e a preços muito absurdos. E basicamente, por conta disso, eles eram obrigados a ficar trabalhando quase forçado para pagar uma dívida que eles nunca conseguiam pagar. Quando eles morriam, a dívida passava para os filhos e esse ciclo vicioso continuava. E isso foi tão impactante, foi algo que oprimiu tanto a sociedade mexicana,
que houve uma guerra, cara, que foi a Guerra das Castas, que quando aqui na região de Yucatán, os maias se rebelam, eles, lá da região sul, do que eles chamam de Oriente, passam a atacar, enfim, conquistar, retomar seus territórios. E como essa região aqui começou a ficar muito instável, as pessoas tinham medo de ser atacadas, ter suas casas. Muitas vezes as pessoas moravam não na região central, né? Moravam em pequenas fazendas, em pequenas casas de campo espalhadas, né? E elas começaram então a ter receio de serem atacadas e começaram a migrar para Mérida. Aí que acontece então esse desenvolvimento, esse boom, que hoje Mérida é uma cidade muito grande e é também uma das cidades mais seguras do México, né? Enfim, só compartilhando com vocês essa curiosidade, que essa planta, ao mesmo tempo que trouxe muita prosperidade, essa prosperidade, de certa forma, foi obtida através do sofrimento de muitas pessoas, né? Sei que é um tema pesado, né? Pô, foram quase 250 mil pessoas que acabaram falecendo, né, por conta desses 50 anos de guerra aí. Foi algo que marcou bastante e eu imagino que ainda deve estar presente, assim, na população, sabe? Nas raízes, assim, da população mexicana. A gente não sabe porque a gente não conhece, não viveu tanto aqui, mas deve ser talvez um tabu, ou pelo menos um tema, assim, bem presente na vida deles, né? Porque, querendo ou não, se a guerra acabou em 1901, faz o quê? 100 anos, 120 e poucos anos, não é muita coisa. Enfim, bora agora voltar para a parte positiva do vídeo, conhecer um pouco aí da praça, tem mais algumas coisas que a gente quer mostrar para vocês. E aproveitar então que a igreja agora ela tá aberta para mostrar para vocês como ela é por dentro. A gente já entrou aqui durante a semana e ela é bem grandona. Vou falar mais baixinho aqui agora em respeito e filmar rapidinho para vocês verem. Acho que tá em horário de missa agora, ou pelo menos vai começar. Ó, igreja aqui, a gente tava antes explicando a igreja aqui embaixo, e reparem nessa construção, que linda! Nem mostrei antes em muitos detalhes, mas esse aqui é o Palácio do Governo. A gente viu que dá pra entrar e parece estar aberto, então se a gente conseguir, a gente mostra. E aí tá a polícia, ó, polícias. Olá, você pode ingressar? Dá? Graças. Olha só que bonito. Nossa, olha como é por dentro. Uau! E aqui, Júlia, eu acho que fica de fato o governador, tá? Da península de Yucatán, do estado de Yucatán. Que louco, né? Que legal. E pode entrar. E pode entrar, tipo assim, que surpreendente, né? E Mérida, Yucatán, enfim, ela é conhecida até pelos próprios mexicanos, assim, ela tem uma aura, vamos dizer, formaram muita aura aqui. E comentam que, cara, é absurdo como é diferente das demais províncias em questão de segurança, cara. Porque todo mundo fala que Mérida é muito seguro, que Yucatán também, todo o estado, né, é muito seguro. E é uma questão assim, por quê, tá ligado? Por que vários lugares do México são tão perigosos e aqui em específico é muito tranquilo, assim? Por que nunca chegou aqui, né? Enfim, aí a gente tá andando aqui, mas a gente não sabe onde pode, onde não pode andar. E aí a gente filma um pouquinho, pergunta um pouquinho, pode subir, não pode subir. E aparentemente pode até subir. Cara, bem legal. Olha só essas pinturas, né? Olha que gigante. Olha, aqui é bem legal que dá pra ter uma noção de como eram as casas, as construções coloniais da época, né? Principalmente na parte de dentro. E elas geralmente, pelo que a gente andou lendo e os museus que a gente visitou, elas seguem esse formato, ó. São quartos, né? Cômodos bem grandes e no meio um pátio central. E daí o que tem aqui ou não tem varia de uma para outra, né? Mas de maneira geral é essa. As casas menores daí tem um pátio central menor, mas geralmente é assim, aberto ao meio, vários cômodos ao redor e tudo fechado por fora, né? Que dá aquele aspecto de paredão, né? À medida que a gente vai andando. Tem um cômodo que tá aberto, a gente pode entrar pra ver, e tem uma varandinha ali também, ó. Nossa, olha só que grande. Várias pinturas, quadros. É um salão gigantesco, assim. Tá bem vazio, na verdade. E aí aqui, ó, eu não sei se dá pra empurrar essa porta, não vou arriscar também, né? Mas ali tá a praça, ó, vista de cima, ali tá a igreja que a gente viu antes. Que legal, né? E o mais incrível pra mim é ver que esse espaço aqui é gratuito e é aberto ao público. E hoje em dia, tipo, as pessoas trabalham aqui e você pode literalmente entrar e conhecer. Olha, o que eu mais achei interessante foi a representação ali do El Enequén, com o Maia carregando ele, olha só, mostrando como eles eram explorados. Lá tem um pouco também, ó, mostrando a venda dos índios. Mas olha aqui, acho que a gente nunca chegou a comentar com ninguém sobre essa história, mas aqui tem uma homenagem a Gonçalo Guerrero, olha só. Basicamente ele é considerado o pai dos mestiços mexicanos, né? Enfim, a história é uma lenda, né? E é basicamente o seguinte, ele era um marinheiro espanhol, o barco dele naufragou,
ele foi encontrado por maias junto com o resto da tripulação. Algumas dessas pessoas resgatadas se tornaram escravos, mas Gonçalo Guerreiro não. Por quê? Porque ele tinha habilidade de carpintaria. E os maias, quando viram então o trabalho de carpintaria dele, valorizaram e introduziram ele na sociedade maia. Então ele era um espanhol que ao longo dos anos se converteu em um maia, a ponto de ter esposa, ter filhos, e ele lutou ao lado dos maias em várias batalhas, né, contra os espanhóis, inclusive é onde ele vem a falecer numa dessas batalhas. E ele é então conhecido como o pai dos mestiços por conta disso, né, porque foi a partir do amor dele ali com uma indígena que nasceu a primeira criança, né, metade espanhola, metade indígena. Enfim, só compartilhando, porque se está aqui no Palácio do Governo é porque é uma história muito importante, né, algo muito cultural, um patrimônio aqui do México, e compartilhando com vocês de novo. Aqui, ó, mostra aqui, que eu acho que vai ter em mais detalhes a história, né? Tem em espanhol, em inglês e em maia também. Que doido, né? Uhum. E tem várias pinturas aqui, né, nessas paredes, e cada uma delas representa em algum momento, alguma parte da história de Yucatán. Aqui, por exemplo, ó, é a Guerra das Castas, que o Gui comentou antes. Pois é, olha só, um quadro gigantesco aí representando isso. E um ponto que eu queria comentar com vocês é que, realmente, talvez em algum momento a gente possa cometer algum deslize, algum pequeno erro de explicação, errar uma data, errar alguma coisa aqui ou lá. Não é que a gente não pesquisa, não é que a gente não se prepara. Muitas vezes é um fator humano, tá? É estar aqui na rua gravando, a gente fica nervoso também, acontece. O que eu queria dizer é que nesse contexto, aproveitem e usem bem os comentários para complementar. A gente pode usar eles para dar hate nas pessoas, ou a gente pode usar eles para complementar, trazer mais informação, falar coisas que agreguem, né? Até de curiosidade, né? Hoje o YouTube pra gente é totalmente um hobby. Eu sou engenheiro, a Júlia é jornalista e a gente grava esses vídeos porque a gente gosta, porque a gente se diverte e que é uma maneira também de levar conteúdo, enfim, mostrar, né? Democratizar principalmente os lugares que a gente conhece, assim, com as pessoas. Então, sejam pessoas positivas, apoiem o nosso canal, comentário, like, Se inscreve. Manda para um amigo. É isso aí, apoia a gente. Aqui então, lá estava o palácio, essa é a praça e tá rolando uma feira de rua aqui, bastante guaiabeira de novo, a gente vê que é o forte aqui nas vendas. Que legal, e ali né? do outro lado, né, Julia, tá rolando uma apresentação, ó. Pois é, olha só que legal. Estão dançando. É aquilo que a gente comentou, Mérida é uma cidade muito forte culturalmente, assim, tem muita coisa acontecendo, todos os dias, as noites, enfim, só não pode querer sair de tarde, né? Não, daí é pedir pra derreter. Os youtubers aqui estão cansados já de caminhar pela cidade, ela é bastante grande, né, uma capital aí, mas queria falar pra vocês que esse vídeo aqui tá sendo mais histórico, a gente tá passando mais pela parte central da cidade. Mas talvez seria interessante a gente gravar um vídeo à noite. Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar também, porque como a gente comentou, tem várias atrações que acontecem à noite, né? Em várias praças da cidade tem show de música, de dança, feiras. Então a gente pode também pensar nesse vídeo aí. Eu acho que à noite realmente esse lugar aqui ganha bastante vida. Por conta do que a gente já comentou, o calor. E até de curiosidade, enquanto a gente pegava e pesquisava o que fazer por aqui, né? Lendo na internet, eu achei um comentário muito bem curtido, que ele sugeria o quê? Entre meio-dia e 4 da tarde, a melhor coisa pra fazer em Mérida é dormir. E cara, realmente, essa pessoa tinha razão, essa pessoa tinha muita razão. E aqui do outro lado da praça a gente tem uma outra construção histórica, que é a Casa Monterro. Bem essa daqui, ó. A gente já entrou lá essa semana, agora tá fechada, não vai dar pra entrar. Mas é uma casa bem bonita, naquele estilo colonial que a gente mostrou antes. Tem alguns cômodos que estão preservados, então, com alguns móveis da época e tudo mais. E é gratuito, então bem positivo também. E a casa, então, do Monterro, que a gente já explicou a história lá no começo do vídeo. E olha só que bonita a fachada. Tem 2 soldados, ó, de cada lado, com... Esculpido, né? Machados e tudo.
Até, tipo, uma última curiosidade, quando eles pegaram e fundaram a cidade, eles fizeram os primeiros desenhos, assim, eles pegaram e separaram ela em várias áreas, né? E uma das coisas que mais marcou na época foi que eles separaram também os bairros entre, vamos dizer assim, as castas. No caso, onde brancos moravam, elite moravam, onde os mestiços, que no caso são os crioulos, os negros, os maias. E essa separação aí era mais uma das evidências, né, da sociedade da época. Não é à toa que em 1850 ali acontece, então, a famosa Guerra das Castas. E a gente acabou de descobrir, chegando aqui, que fecharam a rua e tá rolando várias comidas de rua, ó. Marquesitas, já vi churros, deve ter alguma coisa salgada ali também, ó, quibes, ali tortas, tacos, salbutes. Gostei da ideia de vir aqui gravar um vídeo de comida de rua, quem sabe é o próximo aí do canal. Mas pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham curtido, dá esse rolê com a gente aí por Mérida. Se você curtiu, faz aqui a gente sempre, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e manda pra alguém, que é super importante todo esse apoio de vocês. No mais, um beijão e... Me segue aí! Até qualquer dia por aí.